Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Começando aqui uma live especial de domingo para vocês, para responder perguntas sobre as turmas de desafios. Gente, eu tô recebendo um volume muito grande de inbox, de direct, de gente querendo saber sobre os desafios, gente querendo saber sobre o programa de combate à SOP, sobre a semana de combate à SOP, que foi o evento gratuito que tá terminando hoje. E aí eu falei assim, é melhor entrar ao vivo, responder todo mundo, tirar todas as dúvidas, do que de repente ficar tentando responder um a um e não dar conta de responder todo mundo que tá me mandando mensagens. Eu coloquei uma caixinha lá dos meus stories hoje para vocês fazerem perguntas sobre os desafios, pode ser também sobre o programa de combate à SOP e o Revolução Hormonal, e aí eu vou aproveitar para responder isso agora, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem visualizar as perguntas. Vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem, né? Eu acho que aparece aí para vocês. Então eu vou começar a responder as perguntas e se tiver alguma pergunta que de repente você não fez, você pode colocar aqui pra mim e aí eu te respondo, tá bom? Carol perguntou se uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico consegue ser magra. Gente, claro que consegue. Eu até fiz uma enquete ontem na aula ao vivo com as pessoas que estavam me assistindo. E na aula de ontem, 47% das pessoas que estavam ao vivo comigo eram portadoras da síndrome do ovário policístico e não tinham excesso de peso. Ou seja, isso não é o normal, tá? O mais comum é que 30% das pessoas não tenham excesso de peso e 70% das pessoas com SOP tenham ou sobrepeso ou obesidade. Mas sim, pode acontecer de uma pessoa que não tem excesso de peso ser portadora da síndrome do ovário policístico. E normalmente essas mulheres que são mais magras, elas não têm resistência à insulina clássica, né? Que é aquela resistência à insulina que eu expliquei pra vocês em uma das aulas dessa semana, não. Elas costumam ter hiperinsulinemia, que é excesso de insulina na corrente sanguínea. E aí, quando elas têm excesso de insulina, acaba sendo muito mais fácil para elas metabolizarem o carboidrato que elas estão consumindo em forma de energia, e é por isso que não sobra energia para ser armazenado, certo? Então é possível, e mesmo que você seja magra, você precisa sim tratar a síndrome do ovário policístico, tá bom? Não é porque você é magra que você não precisa tomar cuidado e tratar a SOP. Mesmo sendo magra, gente, a síndrome do ovário policístico traz consequências. E essas consequências podem ser sérias, né? Podem ser problemas sérios de saúde, como diabetes, como o aumento da pressão arterial, infarto, AVC, depressão, síndrome do pânico. Então, tem muitos agravantes de uma síndrome do ovário policístico quando não é tratada. Então, é bem importante que vocês façam sim o tratamento mesmo sendo magras, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. A Fernanda colocou, ansiosa para começar amanhã o grupo de 30 dias contra a SOP. Tem mais alguém aqui que tá assistindo que já fez a inscrição e também tá ansiosa? Se tiver, eu vou dar bronca, porque, gente, a ansiedade atrapalha muito o processo. Então não fiquem ansiosas, fiquem tranquilas e podem ter certeza que vão ser 30 dias incríveis. Eu vou fazer a diferença no seu tratamento e a SOP nunca mais vai ser um problema para você depois dos 30 dias com a Nutri contra a síndrome do ovário policístico, tá bom? E Fê, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer enorme poder te ajudar, tá bom? Tem algum alimento que ajuda a diminuir a ansiedade? Sim, existem vários alimentos que ajudam a gente a ter um melhor controle da ansiedade. Inclusive, eu ensino isso no grupo, tá? Tanto no grupo de síndrome do ovário policístico, quanto também no grupo de low carb. Então, se você que tá me assistindo é homem, ou não é portadora da SOP, ou só quer emagrecer, não tem problema de saúde nenhum, mas quer perder peso, quer se alimentar melhor, quer ter mais saúde, mais disposição, existe também o grupo Low Carb, que você pode entrar. As inscrições também estão abertas, ele também começa amanhã, ele também tem sugestão de cardápio personalizado e individual, é igualzinho o grupo da SOP, mas sem o foco do tratamento da síndrome do ovário policístico, e que vocês também serão muito bem-vindos, tá bom? Próxima pergunta. Você passa a relação de exames que podemos fazer em laboratório particular? Não tenho convênio. Sim, gente, eu faço a solicitação de exames, tá? Quando os meus pacientes, as minhas participantes não têm um médico que solicite ou não tem realmente a informação. E mesmo que você tenha um médico que possa solicitar, que faça a solicitação para você, no grupo você vai receber o meu manual de exames para síndrome do ovário policístico, com a descrição de todos os exames que são importantes você fazer para ter o diagnóstico certinho e principalmente para saber como tratar a síndrome do ovário policístico de uma melhor forma.
E esse e-book, ele é um presente que tá incluso ali nos 30 dias contra a SOP. Então, sim, você vai ter a relação dos exames, sim, você vai saber para que serve cada um dos exames, qual que é a função de cada um e qual é até o resultado esperado de cada um, né, sendo você portadora da SOP. E também vai ter a solicitação dos exames caso você precise, tá bom? Gente, quem não deixou lá a dúvida, mas tem alguma dúvida para tirar sobre o grupo, depois deixa lá para mim que eu já vou te respondendo aqui, tá bom? Karine perguntou, Saxenda na SOP, ajuda ou não? Cara, eu fiz uma aula essa semana, na terça-feira, quando eu falei só de medicamentos. Eu falei de todos os medicamentos que comumente são usados no tratamento da SOP. Dentre esses medicamentos tem o glifage, Saxenda, Victoza, metformina, anticoncepcionais dos variados, né? Tanto via oral, quanto anel vaginal, quanto implante. Falei de DIU. Falei de aldactona, espirolactona, enfim. É uma live bem completa, foi uma aula muito legal, que o pessoal gostou bastante, interagiu muito. E essa aula tá disponível para vocês lá no IGTV, tá? Então, aproveita que hoje é domingão, melhor que fantástico. Corre lá no IGTV e assiste essa aula, porque vai te ajudar muito a entender o papel dos medicamentos no tratamento da síndrome do ovário policístico. E eu também falo isso no grupo dos 30 dias contra a SOP. Então lá vocês recebem a relação, né, de quais são os medicamentos mais usados, quais são os efeitos colaterais deles, se eles fazem efeito ou não, se é recomendado ou não. E eu, Carol, repito que eu não sou contra o uso de medicamentos, eu sou contra o uso do remédio quando a pessoa não sabe nem o que ela tá tomando, nem para que está tomando, nem qual é a possível consequência dessa ingestão, tá? O Saxenda, como qualquer outro antidiabético, atua pontualmente melhorando a resistência à insulina. Então, ele vai ser útil se você tiver resistência à insulina, se você tiver algum problema de insulina, ele vai poder te ajudar com isso. Mas ele não vai substituir o teu tratamento, ele não vai substituir a tua dieta. Se você usar o Saxenda e não fizer o cardápio, você não vai ter resultado, né, o resultado esperado. E, inclusive, ele vai te dar muito efeito colateral. Então, ele pode ser ele pode ser benéfico, ele pode ser um aliado das mulheres que têm resistência à insulina e que não conseguiram tratar com a alimentação, que foi o meu caso, né? Hoje eu faço uso do Saxenda, eu tô na segunda caixinha dele, uso há mais ou menos um mês, passei muito mal no começo, muito mal, fui extremamente resistente. A minha médica precisou ser muito boa de argumento para me convencer a usar, mas hoje eu percebo o benefício dele, que foi o emagrecimento mais fácil nas últimas semanas, sendo que a minha alimentação praticamente não mudou em relação ao que eu já fazia. Então eu tentei realmente fazer a dieta, eu fiz a dieta por muito tempo, melhorei todos os meus índices, regulei todos os meus hormônios, todos os meus sintomas diminuíram e sumiram, só que a minha resistência à insulina ainda estava lá. E foi por isso que eu acabei usando então o remédio. Mas essa é a exceção, tá? O meu caso é exceção. Mais de 90% das mulheres com resistência à insulina podem tratar a resistência à insulina somente com alimentação, tá? Então, essa é a minha opinião sobre os medicamentos, mas vale a pena você correr lá e assistir a aula que tá disponível de terça-feira para vocês, tá bom? Próxima pergunta. Posso parcelar? SOP? Lógico que pode. Gente, todos os grupos de desafios, tá? Síndrome do ovário policístico, low carb, gestante, tentante, endometriose, todos eles têm o mesmo valor, todos eles custam R$197 e todos eles você pode parcelar em até 12 vezes. Então, gente, pensa, é menos de 50 centavos por dia, né? Se você for fazer o parcelamento completo. E isso pra quê? Pra fazer com que todo mundo possa participar. Muita gente me escreve, ai, Carol, queria tanto fazer parte do grupo, mas eu não tenho dinheiro agora, eu tô desempregada. Gente, é 50 centavos por dia. Fala sério, quanto de dinheiro vocês gastam em coisas que não te ajudam? Em chá de uxi amarelo e unha de gato sem saber pra que serve. Em chá de não sei o que você não sabe qual é o efeito colateral. No remédio, gente, Fertisop. Fertisop é um medicamento, né? É um suplemento caríssimo. As pessoas usam sem saber pra que elas estão usando, sem saber se estão usando certo ou não. Usam um negócio que é super caro sem fazer a dieta, ele não vai ter efeito. Então, a gente acaba usando muito dinheiro na tentativa de controlar a SOP, de controlar os sintomas, de controlar aquilo que tá incomodando pra gente e não tem resultado se você não souber fazer tudo isso. Então, se você for ver realmente o custo do grupo de desafios,
gente, é praticamente irrisório, né, esse custo. Você pode parcelar em até 12 vezes, não tem problema algum você fazer esse parcelamento, você vai entrar no grupo amanhã, do mesmo jeito que todo mundo, e em menos de 30 dias você já vai estar sabendo canalizar e direcionar melhor o investimento que você faz hoje no seu tratamento, tá? Então, com certeza vai ser um dinheiro que vai retornar para você em mais saúde, em mais disposição, em mais bem-estar, em mais autoestima, em menos sintomas, em menos uso de remédios, em menos uso de chás, de fitoterápicos. Então, eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? A Aline fez uma pergunta aqui interessante no chat. Precisa estar com todos os exames em mãos quando entra no grupo? Não. Tem muita gente que entra no grupo sem ter feito exame nenhum. E aí eu faço a solicitação para a pessoa, né, para ela pedir, peço para ela, faço a solicitação para ela fazer os exames. E aí ela faz os exames durante o desafio e compartilha com a gente os resultados depois. Não tem problema algum, tá bom? Próxima pergunta. Posso parcelar? De novo, né? Já falei. Pode parcelar, não tem problema. Todos podem parcelar, tá? Todos os grupos. Quanto tempo eu tenho resultado? Gente, isso varia muito de pessoa para pessoa e foi uma pergunta que me fizeram muito na aula de ontem também. Eu tenho pessoas, Ana Vitória tá aí, cadê a minha fiel assistente, Ana Vitória? Ana Vitória fez parte do grupo de 30 dias contra a SOP e teve um baita resultado nos 30 dias. Ontem no grupo tinha a Aline, que com 3 dias de dieta já percebeu diferença. Ela já percebeu diferença no peso e no edema. Ela já estava retendo muito menos líquido. E isso, gente, para quem tem SOP é muito importante, né? Porque a gente retém normalmente muito líquido. Então, você conseguir ter uma melhor circulação, ter menos edema, menos inchaço, vai fazer diferença e isso é uma coisa que você nota muito rapidamente. Normalmente, gente, os 30 dias são suficientes para as mulheres terem resultados em cabelo, em pele, em unha. É suficiente para a pessoa perder bastante peso. Eu tive, gente, participantes do grupo de desafio de SOP que perderam 8 quilos em um mês. Claro que isso não é 8 quilos de gordura, tá? Com certeza que não é. Mas tem também muita gordura perdida e muito líquido, muito inchaço, né? Por conta da mudança da alimentação e tudo mais. Então, quais são os principais resultados que vocês percebem no grupo de 30 dias? Perda de peso para quem precisa perder peso, melhora da composição corporal, aumento da massa muscular para quem é magro e tem dificuldade em aumentar a massa muscular, diminuição da retenção de líquido, do inchaço, do edema, melhora do cabelo, ou seja, se o seu cabelo está caindo muito, a queda vai diminuir. Se ele já está caindo pouco, mas está muito ralinho, ele pode começar a crescer. Melhora da pele, né, diminuição da acne, das espinhas, de toda essa questão, né, de pelo encravado e por conta da oleosidade da pele. Melhora da unha crescendo, unhas mais fortes, ó. Então isso tudo vocês já começam a notar nos primeiros 30 dias, tá? Terá outro quando? Só posso entrar no começo do mês quando fecha o cartão. Semana que vem, Eliane. Então, semana que vem. A turma de síndrome do ovário policístico abre todas as semanas, né? As outras turmas aqui não. Então, síndrome do ovário policístico toda semana, endometriose, low carb, tentante e gestante, depende muito das datas, tá? Mas semana que vem, se o seu interesse é o de SOP, você já pode fazer parte. Próxima pergunta. Preciso deixar de comer pão e queijo? Eu não vivo sem. Gente, você não precisa deixar de comer absolutamente nada, tá? Nada. Por quê? Calma aí que eu preciso tirar o meu celular do carregador, senão ele vai explodir aqui. Você não precisa deixar de comer nada do que você ama, do que você gosta e do que você não vive sem. Por quê? Na dieta do grupo, eu mando, né? Você recebe uma sugestão de cardápio logo que você faz a compra, que é a sugestão de cardápio que tá lá no e-book, né? Que você vai receber quando fizer a inscrição. Só que depois eu converso com cada uma das pessoas para falar sobre rotina, dia a dia, horários, o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa não gosta, o que é importante para ela, dentro das possibilidades dela, o que ela consegue fazer, qual é o valor que ela tem para investir. Gente, eu vou investigar a vida dessa pessoa, tá? São mais de 80 perguntas. E aí, dentro dessas 80 perguntas, eu consigo fazer uma sugestão de cardápio que respeita os seus hábitos alimentares, as suas vontades, as suas necessidades e, principalmente, aquilo que você precisa em termos de resultado. Então, qual é o seu objetivo no grupo? Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela não vai receber a mesma sugestão de cardápio de uma pessoa que precisa ganhar peso ou que deseja
perder peso. Uma pessoa que quer muito controlar os sintomas, como queda de cabelo, acne e tudo mais, não vai receber a mesma sugestão de cardápio daquela pessoa que não tem sintoma nenhum e é tentante. Então depende muito de que ponto do tratamento você tá e onde você quer chegar, tá? Mas não, você não precisa de deixar de comer o que você ama, o que você gosta pra tratar a síndrome do ovário policístico, tá bom? A Aline fez uma pergunta, né? Nutri, eu entrei no low carb, mas queria participar do SOP, tem problema? Aline, eu posso fazer a troca pra você, não tem problema nenhum. Me manda um WhatsApp, você já tem meu número, né? Porque a gente já conversou. E aí, agora à noite, quando eu for montar o grupo, eu já te coloco no grupo de SOP ao invés do low carb, tá? Não tem problema algum. Próxima pergunta que vocês me mandaram aqui no Stories. A dieta low carb é muito radical? Não. Inclusive, eu fiz um post hoje que foi polêmico, né? Eu coloquei lá, sugestão de café da manhã low carb. E aí uma das sugestões era leite batido com aveia e fruta, iogurte com fruta ou um omelete. E aí várias pessoas vieram me questionar como que eu tô passando leite pra pessoa. Aveia é low carb? Gente, primeiro, entendam o que significa low carb. Low carb significa baixo carboidrato. Não significa no carb, dieta da proteína, cetogênica, não. Dieta low carb é a dieta com redução do consumo de carboidrato. Então, na dieta low carb que trata a síndrome do ovário policístico, a gente não vai priorizar só os alimentos proteicos e gordurosos, como acontece nos outros tipos de dieta. E eu não tenho nada contra esses tipos de dieta, tá? Se você quer fazer a cetogênica, a paleo, a proteína, tá tudo bem, eu não vou me opor. Mas a dieta de tratamento da SOP não é nenhuma dessas, tá? Então, a dieta low carb, ela não é radical, você não passa fome, você não extermina os carboidratos da rotina. A grande intenção do grupo low carb é te ensinar a fazer boas combinações de alimentos para você diminuir índice glicêmico e carga glicêmica e, consequentemente, você não ter aumento de peso, aumento de gordura corporal, não ter nenhuma dessas dificuldades, tá bom? Mas a dieta não é radical. A Aline falou, não, Nutri, eu vou entrar nesse agora de segunda. Sim, Aline, mas eu te mandei um WhatsApp pra te dar as boas-vindas, lembra? Eu vou fazer o grupo agora à noite, então me manda um WhatsApp, que aí eu, em vez de colocar você no de SOP, aliás, em vez de colocar você no de low carb, eu coloco você no de SOP, tá bom? Próxima pergunta. Minha vida é muito corrida, dou conta de fazer o desafio? Super dá. Porque, gente, o desafio, como eu falei, né? A sugestão de cardápio, ela já é personalizada, ela já é individual, ela já é de acordo com a rotina que você tem, com o que você precisa, com os seus horários, ela já é pensando nisso tudo. Então, uma pessoa que não tem tempo de nada, que não tem tempo de cozinhar, que prefere comprar marmita, vai ter tudo isso respeitado na sugestão de cardápio dela. E quanto aos desafios mesmo do dia, gente, são desafios do nosso dia a dia. São desafios de coisas que a gente faz na nossa rotina e que a gente vai começar a fazer um pouco diferente, tá? Então não é nada demais, não é nada milaborante, não é algo que vai tirar você da sua rotina por completo ou que vai fazer você ter que priorizar o desafio, tá? É claro que a pessoa que se dedica mais tem mais resultado, mas a intenção é você aprender e você perceber que dentro da sua rotina você pode fazer pequenas mudanças que vão te trazer muito resultado, tá bom? Próxima pergunta. SOP e tentante, qual desafio eu entro? Essa pergunta é clássica, né? Gente, todas as semanas eu recebo essa pergunta. Eu tenho síndrome do ovário policístico e eu sou tentante. Qual dos desafios eu faço? E é muito simples. Se você é portadora da síndrome do ovário policístico e está sintomática, ou seja, se você tem sintomas, tem queda de cabelo, tem acne, tem excesso de pelos, tem excesso de peso, não tá menstruando direitinho, o ciclo tá irregular, você não está ovulando. Gente, se você tem os sintomas, entra no grupo de síndrome do ovário policístico. Porque antes de focar só na sua fertilidade, a gente precisa cuidar dessa casinha, né? A gente precisa fazer o seu corpo estar preparado para gerar uma nova vida. Então, o melhor é você começar pelo desafio de SOP. Carol, eu já estou em tratamento, eu já melhorei muito a minha alimentação, eu já fiz um grupo seu, seja lá como, a pessoa já está tratando a SOP, já está sem sintomas. Então, o cabelo dela já melhorou, a pele também, o ciclo tá regular, ela tá ovulando, tá tudo bonitinho. Daí você pode ir direto pro de tentantes, porque a gente vai focar na sua fertilidade para você conseguir o seu resultado o mais rápido possível, tá? Então, se você tem síndrome do ovário policístico e está com sintomas, entra no de SOP. Se você tem síndrome do ovário policístico e não tem mais sintomas, entra no de tentantes, tá bom? Próxima pergunta. Dá tempo de começar amanhã? Claro que dá. As inscrições estão abertas.
E é só você acessar o meu site e escolher qual das turmas de desafio você quer participar. Então, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Para Mary, que acabou de perguntar aqui. Então, digita na sua barra de endereços, né, do seu computador ou do seu celular, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você vai selecionar qual é a turma de desafios que você quer entrar, qual que é a mais interessante para você. E aí vai ter todas as informações daquela turma, inclusive depoimentos de quem já fez. E aí, clicando nisso, né, clicando no botão verde, você já consegue fazer a sua inscrição e ainda hoje eu vou te colocar no grupo, tá bom? Não é grátis, Giana. Grátis são as minhas dicas aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas o grupo de desafios é um tipo de atendimento, né? É uma forma de tratamento que eu dou para as pessoas, principalmente para quem não é de São Paulo, para quem não consegue ir na consulta e pode então ser altamente beneficiada por esse tipo de atendimento, tá bom? Próxima pergunta. Sou vegana, posso fazer o desafio de síndrome do ovário policístico? Claro! Vegetarianos, veganos, celíacos, intolerantes à lactose, alérgicos à proteína do soro do leite. Gente, qualquer restrição que você tenha vai ser respeitada e vai ser tratada no grupo de síndrome do ovário policístico. Então pode ficar despreocupada, pode fazer a sua inscrição, que eu vou ter o maior prazer do mundo de poder te ajudar, tá bom? Vamos lá, mais perguntas? Eu acho que aqui, dos que me mandaram no Stories, acabou. Gente, vocês podem ir lá e deixar a sua pergunta também para eu responder aqui ao vivo, tá? Dúvidas, lembrando que são dúvidas sobre o grupo de desafios, o programa de combate à SOP ou o Revolução Hormonal, tá bom? Benefício da maca, se você pode tomar chá de uxi amarelo, como que é a dieta da síndrome do ovário policístico. Gente, tudo isso estão nas aulas que eu disponibilizei essa semana, tá? Tem 7 aulas ao todo. Segunda-feira teve a aula 1, que tá lá no nosso blog. Na terça-feira teve lives falando sobre os medicamentos que tratam a síndrome do ovário policístico. Essa aula tá aqui no IGTV. Quarta-feira saiu a segunda aula do blog, que tá lá disponível no site. Quinta-feira teve aula sobre a dieta que trata a síndrome do ovário policístico. Essa dieta também está disponível para vocês no IGTV. Sexta-feira saiu a terceira aula, que está lá no blog. Ontem a gente teve aula ao vivo. Essa aula ao vivo era só para quem estava ao vivo mesmo, né? Eu avisei que não ia ter reprise, não ia ter regravação, não tenho gravação dessa aula. Então, realmente, quem assistiu, quem não assistiu acabou perdendo. E hoje saiu a última aula lá no blog. Então, eu falei sobre todos os suplementos fitoterápicos, remédios, medicamentos. Se você perdeu, corre lá e assiste, porque ainda dá tempo, tá bom? Eu mandei o link por e-mail. Como faz para se inscrever? De novo, é só entrar no site www.cantinhodanutri.com.br/desafios e aí escolher qual é a turma que você tem mais interesse, qual é a turma que te agrada, que tem mais a ver com a tua dificuldade ou seu objetivo, e a partir desse site fazer a inscrição. Uma dúvida que, gente, me perguntam muito no inbox é se a Hotmart é confiável. Gente, a Hotmart é mega confiável, tá? Quando você entra na página, no meu site, você vai, clica lá no desafio que você quer ver, e aí você vai cair, então, numa página, né? Que é onde eu falo sobre o desafio, o valor do desafio, tem depoimentos de pessoas que participaram do desafio. E aí, você clicando no comprar, né? Quero me inscrever, você vai cair na página da Hotmart, que é uma empresa que faz os trâmites financeiros de compra e venda. Então, ela é extremamente confiável. Eu já comprei vários cursos pela Hotmart, que eu fiz, que eu cursei, e eu sempre vendi os meus cursos e desafios também pela Hotmart. Então, é totalmente seguro, você pode colocar lá os dados do seu cartão, você pode imprimir boleto, você escolhe a forma de pagamento que for melhor para você, e a Hotmart é segura, você não precisa ter medo de fazer sua compra lá, tá bom? Mais alguma dúvida aqui sobre grupos de desafios? A Mary falou, eu tenho todos os sintomas da SOP, porém eu já quero engravidar. Mary, ok, só que você primeiro precisa tratar a SOP para depois engravidar, tá? Porque se você se preocupar muito em só engravidar, né, só entre aspas, se você focar muito na fertilidade, usar um indutor, enfim, se você for com muita sede ao objetivo de engravidar, você aumenta demais o risco de você ter um aborto. Que é o que acontece e é o grande problema das mulheres que têm SOP, que partem para o uso de indutores, tá, gente? Não, é bem sério e é bem pesado esse assunto, né? Então, quando você faz
um tratamento para a mulher que quer engravidar, gente, antes de focar na gestação dessa mulher, eu preciso focar em como o organismo dela está funcionando e como ele está se preparando para essa gestação acontecer. Então pensa, independente da religião que você tenha, tá? Saiba que Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se hoje o seu corpo não está funcionando como deveria, se você não está ovulando, se você não está conseguindo engravidar, se você está com muita formação de cisto, seja lá o que está acontecendo, é o seu corpo dizendo para você que tem algo errado que precisa ser cuidado. Então não adianta você ignorar isso, ignorar essa mensagem que o seu corpo está querendo te dizer, que ele tá com algum problema e isso precisa ser solucionado, isso precisa ser resolvido, e simplesmente começar a usar um indutor, um Indux, um Clomid, enfim, qualquer um desses remédios que tem como objetivo induzir a ovulação. Porque o que acontece? O remédio faz o que ele promete, ele induz a sua ovulação, ele obriga o seu corpo a ovular. E a partir do momento que você está ovulando, que você está disponibilizando um óvulo na sua trompa, ele pode ser fecundado a qualquer momento. Ok, você pode engravidar então. Só que se você não estiver preparada para isso, e quais são os exemplos, né, de uma não preparação? Testosterona alta, progesterona baixa, prolactina alta, cortisol alto, problemas nos hormônios da tireoide, problemas nos hormônios da suprarrenal, como 17-HB progesterona. Enfim, se você tiver com uma desordem hormonal, que é a questão da síndrome do ovário policístico, que é o grande problema da SOP, o seu corpo ele não está preparado para essa gestação evoluir e acontecer. E aí você ovulou porque o remédio te obrigou a isso, o Indux ou o Clomid ou o indutor que você estiver usando está te obrigando a ovular. Você foi fecundada, né? O óvulo foi fecundado, porque afinal de contas você teve uma relação, o espermatozoide estava ali junto com o óvulo, e o processo de fecundação acontece. Só que ou esse óvulo não se implanta no endométrio, a gestação não acontece, mesmo havendo ovulação e fecundação, ou você até consegue, né? O óvulo até consegue se implantar, o embrião se implanta no endométrio, mas depois de poucas semanas a mulher tem um aborto. Então é muito sério isso, é muito delicado. Tudo bem que você quer engravidar, eu sei que quando a gente deseja ter um filho, parece que nada mais no mundo importa, só que a gente tem que respirar, entender que o nosso corpo tá dizendo alguma coisa pra gente e respeitar o momento desse corpo, tá? Desse organismo. Quando tiver tudo bem, quando seus hormônios estiverem regulares, quando você tiver realmente tratado a síndrome do ovário policístico, você vai ovular sem precisar de indutores, você vai conceber sem precisar de medicamentos e diversos hormônios, e você vai ter uma chance muito maior de ter uma gestação tranquila e saudável, como a gestação que eu tenho certeza que você quer ter. Então é por isso que eu peço para as meninas que estão tentando engravidar que não comecem pelo grupo de tentantes se você não tratou a sua síndrome do ovário policístico ainda. Então no primeiro momento trata a SOP, cuida da casinha que vai abrigar o seu bebê, para depois então você engravidar e não ter problemas de perda de bebê, de aborto, de nascimento de natimorto ou qualquer outra coisa assim, tá bom? E muita gente fala, por que os médicos, né, não falam isso? Por que os médicos passam um indutor se eu não tô preparada para ter um indutor? Gente, o médico não tá muito preocupado com isso, né? Você vai pro médico e leva o problema. Olha, doutor, eu quero engravidar e não tô ovulando. Ele vai resolver a questão da ovulação. Até porque muito ginecologista sequer entende de síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome hormonal complexa. Então, se tem algum médico, algum profissional que entenda, é o endocrinologista, quando ele entende. E muitas vezes o ginecologista não tem conhecimento, porque não é da área dele, não é da atuação dele. Gineco entende de aparelho reprodutor feminino e não necessariamente da cadeia hormonal do nosso corpo como um todo. Então é por isso que muitos ginecologistas sequer entendem sobre a SOP. E convenhamos, né? Não é todo mundo. Eu me orgulho de conhecer médicos excelentes. Gente, eu me orgulho. Eu conheço médicos muito bons, mas a maior parte dos médicos hoje em dia está preocupada em ganhar dinheiro. E se a paciente de um médico assim começa a usar indutor e não engravida, ou engravida e perde, ele fala para usar de novo. E aí de novo, e depois de 3 ciclos, se ela não engravida, ele fala para ela fazer então uma FIV ou uma inseminação. Vocês acham que um processo de fertilização assistida não é altamente lucrativo para um médico, custando de 25 a 30 mil reais? É muito lucrativo. Então os médicos, eles não estão muito preocupados se a indução, se o uso do indutor vai dar certo ou não. Eles colocam vocês para tentarem, entendeu? Se vocês perderem, se vocês abortarem,
passa por cima disso e vai direto para fertilização, que para eles é muito mais interessante e lucrativo, tá? Mas antes disso tudo acontecer, não percam a esperança, o seu corpo pode funcionar direitinho, você pode ensinar o seu corpo a funcionar direitinho se você fizer as coisas certas. E eu ensino tudo isso no grupo de síndrome do ovário policístico. Eu ensino no de tentantes também, mas o grupo de tentante não é só para quem tem SOP, né? Tem mulheres que estão lá que não tem problema nenhum de saúde. Elas simplesmente não estão conseguindo engravidar. Então eu não posso focar demais no tratamento da SOP num grupo desse, onde tem pessoas que sequer têm SOP. Então se você tem SOP, tem sintomas, não tá tratando, não tratou até hoje, começa pelo de síndrome do ovário policístico e só depois vai pro grupo de tentantes, tá bom? E não por acaso, essa semana eu recebi um depoimento delicioso que eu vou colocar pra vocês aqui nos stories daqui a pouco, de uma participante de um grupo de síndrome do ovário policístico que terminou os 30 dias contra a SOP, em seguida já fez o de 30 dias pra tentantes e agora tá grávida. E me mandou o depoimento no inbox do Insta, vi esses dias, falei com ela, mas não tive tempo aqui de postar pra vocês. E essa é uma, né? É uma das várias participantes que acabam fazendo esse mesmo processo. E vocês podem ser as próximas, tá bom? Tô aqui de braços abertos esperando vocês, pronta para ajudar, pronta para fazer a diferença no tratamento de vocês. E eu falo para todas as minhas pacientes e participantes, gente, se depender de mim, a SOP nunca mais vai ser um problema para vocês, tá bom? Mais alguma dúvida sobre os grupos? Cicloprimogina é bom para quem tem SOP e quer engravidar? É a mesma coisa. Cicloprimogina é o quê? Um hormônio que serve para regular seu ciclo. Adianta você regular seu ciclo se você não está preparada para engravidar? Se os seus hormônios não estão preparados para manter uma gestação até o fim? Vai acontecer a mesma coisa. Pode ser que você engravide e perca, tá? E tenha um aborto e tenha algum problema. Para quem quer fazer o grupo, gente, corre, dá tempo de se inscrever. Ele começa amanhã, segunda-feira. Então acessa o site www.cantinhodanutri.com.br/desafios e garante a sua inscrição para você já começar hoje mesmo a fazer a diferença no seu tratamento, tá bom? Colocaram o meu site aqui, mas não tem erro, é só vocês digitarem mesmo www.cantinhodanutri.com.br/desafios e garantir a sua inscrição, fazer a sua inscrição. Ainda hoje eu vou te chamar no WhatsApp, ainda hoje eu vou te colocar no grupo. E essa semana você também já recebe a sua sugestão de cardápio individual e personalizada, tá bom? Carol, não faço tratamento com remédio há 4 anos. Só o desafio é necessário, eu não queria voltar a tomar remédio. Vamos ver. Lani falou, né? Lani, você fez um tratamento com remédio há muito tempo atrás, né? E desde então você não tratou de forma alguma. Então tenta, começa, né? É muito raro uma mulher que não consegue tratar de forma natural. Eu falei no começo, talvez você não estava aqui, mas, gente, é uma em cada 100 mulheres que não conseguem tratar de forma natural e que acabam tendo que recorrer a algum tipo de medicamento. Então, gente, é super possível, tá? Você só precisa tentar. Precisa pagar, doutora? Sim, precisa pagar. O valor é R$197. Você pode parcelar em até 12 vezes e isso dá menos de 50 centavos ao dia. É menos do que o chazinho que talvez você tome que nem seja bom pra você e que nem esteja fazendo efeito porque você não sabe tomar, não sabe a forma correta de tomar, tá bom? Pra quem quiser se inscrever, corre lá no meu site, escolhe a turma, faz a inscrição e ainda hoje você vai receber a minha mensagem no WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigada para quem esteve aqui. Eu tenho falado isso a semana toda, né? Então eu vou repetir. Na terça-feira, excepcionalmente, não teremos live, porque segunda e terça, amanhã e terça, eu vou ter um curso e é bem no horário que seria a nossa live. Mas na quinta-feira, eu tô aqui de volta às 9 horas da noite pra gente falar sobre síndrome do ovário policístico e o seu tratamento natural, tá? E já anota aí na sua agenda, as lives são todas as terças e quintas, às 9 da noite. Beijo, fiquem com Deus e um bom finalzinho de domingo se inscrevendo no grupo de desafios.